E aí, meu irmão, da turma do propósito, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Estamos aqui mais um dia para mais um capítulo das Escrituras, hoje o capítulo 2 do livro de Provérbios. Estamos aqui também todos os dias orando com você e observando a palavra, aplicando em nossas vidas, para que possamos mudar. A Bíblia revela o que devemos crer e aquilo que devemos também fazer para agradar o Senhor. No capítulo 2 do livro de Provérbios, o sábio Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, aquele homem que Deus dotou de sabedoria, nos deixa aqui mais um contraste entre a sabedoria e a loucura. A primeira parte, ele nos ensina que a sabedoria deve ser buscada. Sabedoria, irmãos, ela vem através da diligência, ou seja, da busca perseverante, do esforço. Ela não vem de maneira passiva, você precisa buscá-la. Natural, o que nós temos de natural é aquela sabedoria que a Bíblia diz que é condenável, que é humana, animal, terrena e muitas vezes até demoníaca. Mas a sabedoria que vem do alto, irmãos, nós precisamos buscá-la. E Salomão dá esse conselho. Ele diz: filho meu, com uma voz paternal, ele diz: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Nós podemos tanto ouvir aqui como um pai, Salomão se dirigindo aos seus leitores, como o próprio Deus dirigindo aos seus filhos. E dizendo: olha, se vocês buscarem, se vocês observarem os meus mandamentos, se os teus ouvidos estiverem atentos, percebam quantos verbos, quantas ações vão aparecer aqui. Aqui fala sobre aceitar, esconder, inclinar, aplicar, clamar, buscar, esquadrinhar. Então aqui ele diz, ó, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Então nós vamos buscar com toda intensidade. A sabedoria, precisamos querer entender o que Deus tem para cada um de nós, qual é o caminho, qual é a vontade do Senhor, porque se nós buscarmos, nós vamos achar. A Bíblia deixa isso claro, que se nós buscarmos o Senhor, nós vamos encontrar. Então aqui no livro de Provérbios, Salomão, ele diz: então vocês vão entender o temor do Senhor e vão achar o conhecimento de Deus. Olha só, você vai achar através do entendimento do que é o temor do Senhor, vocês vão conhecer a Deus. E o Senhor, ele dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento, o entendimento, e ele reserva essa verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, se você, meu irmão, tem o desejo de acertar na vida, de andar corretamente, se você buscar o Senhor de todo o coração, ele deixará ser achado por você e ele vai transmitir a você o conhecimento dele, a sabedoria, para que você possa guiar a sua vida. E ainda diz que ele vai ser escudo para você. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos, ou seja, você quer andar retamente, o Senhor, ele vai preservar o caminho e ele vai providenciar as condições para que você possa obedecê-lo em todo o tempo. Você vai entender a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Ou seja, à medida que você cresce no conhecimento do Senhor, vai adquirindo sabedoria, vai conhecendo o Senhor cada dia mais, meu irmão, vai ficando mais fácil decidir qual o caminho que deve seguir. Você não tem mais dúvida, porque você tem experimentado os benefícios da sabedoria. Então a gente aprende aqui que ela precisa ser buscada como tesouro, como prata, como a tesouros. E se você buscar, você vai entender o temor do Senhor, que traz para nós benefícios. Primeiro também, nós temos que entender que a própria presença de Deus, o saber o caminho que devemos escolher, já é por si só, irmãos, a maior de todas as bênçãos. Termos o Senhor presente já é, irmãos, maior do que tudo, mas ainda, a partir do versículo 10, nós temos aqui várias promessas da parte do Senhor para aqueles que buscam a sabedoria. No versículo 12 a 15 diz que ela vai ser proteção contra o homem perverso. Diz assim: o discernimento te guardará, a inteligência te conservará, para afastar o caminho do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem nos caminhos escuros, que alegram em fazer o mal e folgam as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, que se desviam para os seus caminhos. Então a sabedoria vai te livrar, meu irmão, do caminho do homem perverso. Você não vai precisar conviver com ele, você vai saber quem ele é, porque sabendo o caminho correto, você vai ver pelo caminho que as pessoas escolhem quem são os perversos e vai poder se afastar. Cuidar dos seus pés para que não se desviem. Você vai saber sobre aquelas amizades que você deve ter e aquelas que você deve se afastar também. E aqui diz que é a proteção contra a mulher estranha. É lógico, irmãos, que a gente pode aplicar do verso 16 em diante, lembrando do adultério, que é algo terrível aos olhos do Senhor. O próprio livro de Provérbios vai dizer que somente quem quer se destruir entra nessa vereda. Mas eu gostaria que você pensasse aqui também na mulher estranha como a voz da insensatez e da loucura. Salomão começa dizendo: filho meu, se ouvires a minha voz,
se ouvides a voz da sabedoria. E aqui ele apresenta a mulher estranha, que é a mulher adúltera, que pode ser comparada à voz da insensatez. Toda vez que nós pecamos e desobedecemos ao Senhor, nós estamos traindo o nosso Deus, nós estamos adulterando contra Deus, estamos pecando contra Deus, traindo aquele com quem nós temos uma aliança, um compromisso. E é por isso que a sabedoria não só nos livra do homem perverso, mas nos livra também do homem perverso e potencial que nós podemos ser quando damos ouvidos à voz dessa insensatez que nos habita através da nossa própria cobiça. O texto diz aqui, para afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela, ou seja, a voz da insensatez, não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Aqui tem a promessa, irmãos, ainda de vida abundante. Aqui diz, olha, para andares nos bons, pelos caminhos dos bons e te conservares as veredas do justo. Porque os retos, que não dão ouvidos à voz da insensatez, habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios que derem ouvidos à voz da loucura que a habita, a essa mulher estranha, a essa voz que muitas vezes fala ao nosso coração, à nossa mente, nos chamando a pecar contra o Senhor, contra o noivo, contra aquele que nós temos uma aliança. Aqueles que não derem ouvidos a essa voz habitarão na terra, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. Então, meu irmão, quer ter uma boa vida aqui na face da terra, dê ouvidos à sabedoria. Busque a sabedoria ativamente. Busque-a como prata, busque-a como tesouro. Entenda o temor do Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Ele vai deixar ser achado por você. E quando você achar, você vai fazer do seu caminho um caminho mais seguro. Você vai tomar decisões mais claras. Você vai se desviar do homem perverso. Você vai se desviar daquilo que te afasta de Deus. E você vai se desviar também, não só do homem mau, mas do homem mau em potencial que você pode ser, não dando ouvidos a essa voz que te chama para adulterar contra Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a sabedoria e buscá-la como tesouro precioso. Deus abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.